Galerinha, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer um vídeo como esse, mas vou começar logo falando o seguinte: ficamos sem saída. Ganhar dinheiro hoje aqui no Brasil virou algo extremamente desafiador, para não dizer difícil, que é uma palavra muito dura. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Antigamente, eu percebo que existia-se caminhos no qual você escolhia, lógico que tinha suas dificuldades da época, mas no qual você escolhia tal caminho e aquele caminho, no final, ele lhe traria algum benefício, como quando a gente se formava na faculdade, passava na faculdade, na verdade, e raspava a orelha, raspava o cabelo, jogava aquilo para cima, e a alegria ver o nome lá na listagem. Por quê? Porque a gente sabia que passar na faculdade ele era meio que sinônimo de sucesso. A gente sabia disso. Se formar era sinônimo do sucesso. Lógico que tem toda aquela questão de correr atrás, bom profissional, mau profissional, etc. e afim. Mas o que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte: a gente fazia, né, os concursos, os concurseiros, a gente estudava, porque quando a gente passava era a glória eterna. A gente sabia que estava garantido, que estava tranquilo e que estava tudo resolvido. Principalmente, pessoal, a gente que veio de família pobre, que nasceu, né, veio de origem humilde, sem ajuda. E a gente sabia, né, que quando a gente conseguia essas coisas, a gente praticamente estava feito na vida. E foi aí, né, que as coisas foram mudando. Acredito eu, de alguns anos para cá, teve essa necessidade da gente também empreender, a necessidade do empreendedorismo, porque a gente foi vendo, né, que alguns caminhos não era pra gente, alguns caminhos eram muito inacessíveis. Por exemplo, a gente precisava chegar em casa com dinheiro, então algumas pessoas não podem se dar o luxo de só ficar estudando, sonhando em passar em concurso, sonhando em ser promovido na empresa e ganhando aquele salário baixo que não dava para basicamente nada. Então, muitas pessoas resolveram empreender. E eu sempre, como empreendedor, filmmaker, mas como empreendedor, eu sempre fui o defensor e ainda continuo, apesar de tudo, número um do empreendedorismo. Eu acredito ainda, apesar da dificuldade na prática, que o empreendedorismo ainda é a opção um pouco mais viável para você vencer na vida, para você ter uma qualidade de vida melhor, não viver na extrema pobreza, que é o que muitos querem. A gente merece, pessoal, coisas melhores. E hoje em dia, pessoal, a gente tá vendo, né, que o dinheiro ele praticamente não vale mais nada. E o epicentro de tudo isso que está acontecendo hoje é justamente isso. E eu vou lhe explicar o porquê. Eu vou chutar valores e informações hipotéticas que estão próximas da realidade, mas eu não tenho números exatos. Mas não sei se vocês lembram que antigamente a gente dizia assim, né? Não, eu vou ganhar 5 mil. Eu lembro isso. 5 mil era como se fosse o número de ouro, o padrão ouro para a gente ser bem sucedido, né? 5 mil dava pra gente viajar, dava pra gente comprar as coisas que a gente queria, financiar um carro, uma casa talvez, há uns anos atrás. Para hoje, pessoal, de acordo com a minha vivência, o gasto que eu tenho pessoal com a minha família, o que significa 5 mil reais de alguns anos atrás, hoje é no mínimo 15. 15 hoje seria o valor que você tem uma certa segurança financeira, você consegue fazer as coisas confortáveis do jeito que você quer. Sendo que, galera, existe um abismo de diferença entre você ganhar 5 mil e ganhar 15. A energia de trabalho que você tem que fazer para ganhar 5 e para ganhar 15 é diferente. E vem outra questão também. Para você atingir 15 mil reais de faturamento, vamos ser um pouco mais honesto, 12 mil reais de faturamento, você vai ter que ser um gênio. Você pode até concordar comigo ou não, mas existem dados, né, que 80% da população brasileira não ganha nem 2 salários mínimos. Então, 2 salários mínimos. Então, significa que, basicamente, quem ganha 15 mil reais por mês está dentro dos quantos de porcentagem dos brasileiros que ganham esse valor. Acredito eu que nem 4% da população ganha 15 mil reais por mês. Então, partindo desse pressuposto aí de 15 mil, se tornou basicamente impossível. Você tem que ser melhor do que 90 e poucos por cento da população brasileira vindo de origem pobre. E aí? Como é que você vai ser mais inteligente do que essa galera? E a questão não é só ser mais inteligente. Porque a gente sabe que tem muita gente que é inteligente, mas não sabe transformar isso em dinheiro. E existem vários tipos de inteligência.
Então, hoje, o que dá dinheiro? Qual é o caminho? O que a gente mais vê por aí é gente que roda de Uber e é formado. E tem gente que vai dizer assim, ah, mas ele isso, ele aquilo. Galera, engenheiro, Uber, isso não é normal. Não deveria ser normal. Lógico, tem a questão do profissional, tem a questão da pessoa. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, nem vou entrar nesse mérito. Mas faculdade hoje não está significando nada. Nada. Entendeu? O que é que hoje a gente tem como caminho? Se você quiser ser um advogado e ganhar muito dinheiro com isso, se você quiser ser um engenheiro e quiser ganhar muito dinheiro com isso, se você quiser ser um empreendedor, um filmmaker que nem eu, ou sei lá, um dentista que nem minha esposa, você tem que produzir conteúdo na internet. Então, todas as chances e possibilidades estão dentro desse único caminho, que é criar conteúdo na internet, a fim de obter mais autoridade, mais alcance, mais visibilidade, e visibilidade é igual mais oportunidade, que se tornam venda, que se tornam dinheiro. Então, muita gente percebeu isso, muita gente, isso de alguns tempos para cá, e tornou a internet extremamente inflada e difícil de trabalhar. A chance que a gente tinha, a oportunidade que a gente tinha, que era através das redes sociais, hoje se tornou até mais difícil. A concorrência é absurda. Na verdade, você está concorrendo com todo mundo. Tem como você sobressair? Tem. Lógico. Criando bons conteúdos, se posicionando, estudando, mas também todo mundo está fazendo isso. A concorrência é muito grande. Ainda assim, é o melhor caminho. É melhor esse caminho do que caminho nenhum, que é o que está acontecendo hoje. Hoje eu não vejo mais caminho nenhum. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas para um jovem que está começando hoje, eu não indico ele fazer faculdade, eu não indico ele estudar para concurso, eu não indico ele fazer nada. Ah, Logan, mas estudar para concurso é um princípio, você parte de alguma coisa. Tá, galera, qual é o valor médio que um concursado ganha, dependendo do concurso? Ah, tem concurso de 20 mil. Tá, tudo bem. Quantas vagas para quantas pessoas? Chegamos novamente na questão de você precisa ser um gênio. E a exceção é a regra dos burros. Você não vai trabalhar com a exceção. Você não é especial. Logo, você não vai passar. Ah, Douglas, mas eu posso passar, eu sou motivador. Tudo bem, siga em frente, siga firme. Você tem essa possibilidade, você tem esse tempo. Então, assim, o que é que eu indico para as pessoas? Trabalhar com a internet. Vender algo na internet. Vender algum serviço através da internet. Mesmo que o serviço seja físico. Mas a internet, produzir conteúdo para cá, ela ainda é a melhor opção, porque várias pessoas estão vendo. E por mais baixo que o seu engajamento tá, alguém tá lhe vendo mais do que ninguém. Se o teu story bate 200 visualizações, tem 200 pessoas te vendo. Aí vem barra. Se você produzir um conteúdo de qualidade melhor, entender sobre o algoritmo, procurar ajuda. Se você investir em anúncio, aí o game também muda. E partindo agora para o tópico de anúncio, há uns anos atrás, eu como gestor de tráfego, na verdade tudo na minha vida parte da gestão de tráfego. Eu sou bom com anúncio. Por isso que eu sou bom em outras coisas. Porque eu sou bom divulgando aquilo que eu faço. Eu não me vejo sem anúncio. Qualquer negócio sem anúncio não é negócio. Não tem visibilidade suficiente, nem se você estiver na feira mais andada e visitada da sua cidade, que nem é o meu negócio. Sem anúncio não se vive. Então, assim, mesmo o anúncio não sendo tão eficaz como era antes, ainda é eficaz. Não tão barato quanto era antes, ainda é barato. Então, eu vou encerrar esse vídeo dizendo basicamente isso. Se existir alguma saída hoje para você ter dignidade, ganhar dinheiro, se sobressair, ela está na internet. Empregos e profissões que não são comuns. Eu vejo gente vendendo e-book, coisas com IA, ensinando isso, aquilo, vendendo produto no Mercado Livre, montando loja virtual, não paga mais aluguel. E pegando essas questões e potencializando elas através de anúncio, ganhando mais visibilidade, estudando. Eu vejo isso como saída.
Eu vejo isso como saída. Mas assim, todo mundo tá vendo isso como saída. Não é mais algo acessível, obscuro, que tá começando agora. Entendeu? Então assim, quanto menos tempo perder, melhor. Quanto antes começar, melhor. Quanto mais qualificar, melhor. Alguém que produz isso e alguém que produz isso. Então, quem é que vai ganhar o cliente? Alguém que produz isso com essa qualidade, com esse estudo, com essa oferta e por aí vai. Então, se, voltando, né, eu pudesse dar um conselho para as pessoas que tá se sentindo para trás, que tá se sentindo que o negócio tá feio, não vou negar. Tá feio. Tá feio para mim, tá feio para os meus clientes, tá feio para várias pessoas que eu conheço, mas internet, tráfego, que são os anúncios, e infelizmente, hoje a gente é obrigado a se expor. Ou se expõe, ou cria, ou não vai. Então é isso. Se gostou desse vídeo, deixa um like aí, beleza? Segue o meu canal. Vou tentar trazer para vocês essas doses aí de verdade e também coisas relacionadas ao meu trabalho, né, como filmmaker, como empreendedor. E tamo junto, pessoal. Espero que eu tenha agregado com vocês de alguma forma, expandir a cabeça, a mente, porque o negócio tá desafiador. Não, nunca como foi antes. Hoje tá pior.